Essa tragédia aí, lá no conjunto Vale Bentes, essa tragédia levantou diversas questões, muitas questões, entre elas a necessidade da realização de inspeção para verificar os sistemas de segurança. O repórter Bruno Protásio está ao vivo em um condomínio para mostrar para a gente quais pontos devem ser observados. É com você, Bruno. Douglas, é um assunto muito importante que muitas vezes vem à tona quando tragédias como essa acontecem. E é preciso esse trabalho porque são medidas preventivas. São ocorrências que podem acontecer com qualquer um, como um incêndio, e que muitas vezes podem ser combatidos com as ações pontuais. Equipamentos de segurança que precisam estar em todos os condomínios, prédios aqui da nossa capital e de todo o estado. Então, a inspeção predial, ela observa esses tipos de equipamentos também. Nós vamos conversar agora com o engenheiro Irajá Araújo, ao vivo no Balanço Geral, que vai explicar um pouquinho sobre esse trabalho. Irajá, bom dia. Nós estamos aqui em uma área em que existem exatamente os equipamentos de combate a incêndio. Como isso é observado na inspeção predial? Bom dia a todos. Existe uma lei municipal, a 6145 de 2012, que ela versa justamente sobre essa obrigatoriedade dos imóveis comerciais e os imóveis residenciais que tem que se fazer a inspeção predial. Essa inspeção predial ela contempla vários sistemas, sistema elétrico, hidráulico, de combate a incêndio também é um dos sistemas que entra. E quando a gente faz essa vistoria, né, essa inspeção no prédio em loco, primeiro a gente pede a documentação do condomínio para saber se ele tem toda a documentação necessária, se ele já tem um AVCB, se o AVCB está em dia, e depois a gente parte para a questão das visitas em loco para poder verificar os preventivos, né? Um dos preventivos que normalmente a gente verifica é a questão dos extintores, saber se eles estão com selo, saber se eles estão em dia, saber se eles estão, né, recarregados. Outro sistema também que a gente verifica é as portas corta-fogo, se ela está com a sua dobradiça funcionando. Outro sistema também são as botoeiras de combate a incêndio, de alerta de incêndio ou de pânico. Outro sistema também que a gente verifica é a própria mangueira também de incêndio, saber se ela tem as chaves estoque, saber se ela tem também, os engates estão funcionando, se a própria qualidade da mangueira está boa, os testes de estanqueidade, o selo, os engates. Então esse é um dos sistemas que muito importante. Logicamente também tem a questão do curso de brigada de incêndio, que todo morador, por andar, um morador ele tem que ter esse curso de brigada de incêndio para poder, nesse momento de pânico, ele também saber como conduzir os moradores do andar que ele mora, né, que ele reside. Então esse é o sistema que a gente diz que é o sistema de prevenção, né? Então a inspeção predial ela contempla todos esses sistemas e a gente tem que analisar a documentação e também verificar como é que está a edificação, tanto residencial como comercial. Então, quando a gente fala, por exemplo, de incêndio, com tudo isso em dia, a probabilidade de uma tragédia ela é muito menor em relação a esse tempo de ação que você tem, né? Então, aqui está o extintor, está aqui, ele está em condição de uso, tem a mangueira. Cada andar também vai ter um equipamento como esse. A ideia da inspeção é trazer mais segurança para os condôminos. Exatamente. Com todos esses preventivos, digamos assim, em dia, feitos testes, também tem o teste da bomba de incêndio. Então, digamos assim, a probabilidade é mínima ou pelo menos muito reduzida de acontecer uma questão do próprio corpo de bombeiro chegar aqui e poder fazer o combate ao incêndio. Então, com tudo isso em dia, com todos esses preventivos funcionando, automaticamente o risco de ocorrer, né, algo maior é muito reduzido, digamos assim. O senhor falou já em alguns outros pontos que são observados na inspeção. Existe um que é mais importante nesse trabalho que é realizado? Na inspeção predial a gente elenca, digamos assim, as prioridades que o edifício automaticamente ele nos mostra, né? É um diagnóstico, na verdade, do condomínio. É como você ir lá fazer um check-up no médico. E a gente elenca de acordo com cada condomínio, com cada realidade de cada condomínio. Mas um dos itens, digamos assim, um dos sistemas que é o mais importante é o elétrico e o de combate a incêndio. Esse aí é prioritário e normalmente ele acontece alguns déficits automaticamente nos condomínios ou nas residências ou nos imóveis e a gente realmente bota um prazo para que os síndicos, né, com a sua responsabilidade, eles façam as devidas correções.
Já, muito obrigado pelas informações. Você tocou em outro ponto importantíssimo também, que é da responsabilidade dos síndicos. Então, nós ouvimos isso do Corpo de Bombeiros e agora nós vamos conversar com a síndica deste prédio onde nós estamos na Ponta Verde, a Silvaneide Rocha. Silvaneide, bom dia. É uma preocupação que quem está à frente nesse trabalho de administração tem que ter, né, com todos esses cuidados. Exatamente, né? Hoje o síndico ele tem uma função muito importante no condomínio, né? E às vezes acontece de alguns síndicos serem moradores e não terem noção dessa importância. Ele responde civil e criminalmente pelo condomínio e ele é responsável por essas manutenções, né? Sejam as preventivas ou as corretivas. As preventivas são essas que já foram citadas, né, pelo Irajá, que é o extintor em dia, os testes hidrostáticos das mangueiras, as manutenções das portas corta-fogo e também as corretivas. O que é que acontece? Muitas vezes acontece a porta corta-fogo ter algum problema, então tem que fazer essa correção. Às vezes acontece dos hidrantes ter furtos nas chaves ou nas próprias mangueiras serem cortadas, então o síndico tem que estar acompanhando para que seja feita essa correção. E também o principal, o treinamento dos funcionários e dos próprios moradores, né? Que hoje é uma exigência do Corpo de Bombeiros e às vezes os moradores não têm a noção da importância desse curso, né? Que é o que ajuda nessas emergências a facilitar, né, essa questão dessas ocorrências. Então, é muito importante que o síndico ele tenha a noção da responsabilidade dele quanto a manter essa questão dos preventivos. Existe muita resistência ainda por parte de moradores para fazer, por exemplo, esse curso que é tão importante? Infelizmente existe, né? Às vezes acontece da gente, para poder tirar o AVCB, a gente tem que ter pelo menos um morador por andar com esse treinamento de brigada. E às vezes acontece a resistência dos moradores não quererem fazer e a gente ter que, muitas vezes, ter que notificar o morador para que ele faça, porque se ele não fizer, a gente não tem como tirar o AVCB. No final das contas, também a responsabilidade que, se acontecer algum tipo de ocorrência, recai sobre o síndico. Exatamente, né? Então, assim, se qualquer coisa que ocorrer, quem responde é o síndico. Então, o síndico, muitas vezes, fica nesse impasse, né? Com o próprio morador, e às vezes tem um desgaste, né? E às vezes, quando é condômino, né? Às vezes são vizinhos, né? E acaba esse desgaste na relação por conta do síndico ter que exigir que o morador faça esse treinamento. Muito obrigado também pelas informações. A gente está falando de um assunto, Douglas, que é fundamental, é importantíssimo, de conscientização de todos. Esse trabalho da inspeção é muito importante na prevenção de ocorrências. A parte dos moradores também terem o curso, terem essa formação do que fazer, de como agir, isso pode salvar vidas, isso pode fazer a diferença. Então também é preciso uma conscientização, já que existe essa resistência, como a própria Silvaneide falou, de participar dessas ações e, é claro, de quem faz parte dessa administração dos locais, síndicos, que são os representantes diretos dos condomínios, dos residenciais, também precisam estar muito atentos a todos esses detalhes que, no final das contas, fazem a diferença. Volto com você, Douglas.